Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Adriele, sou consultora da ordem aqui da Tecnisa e eu estou aqui para esse treinamento webinar de hoje. No treinamento de hoje, nós iremos ensinar sobre como realizar o gerenciamento de relatórios através do DRE. Este webinar será dividido em duas partes. Primeiramente, eu vou mostrar um vídeo feito por um de nossos analistas ensinando como realizar a parametrização e visualização do DRE. Depois eu vou retornar para responder as dúvidas de vocês. Caso surja alguma dúvida no decorrer do vídeo, eu peço que vocês digitem no bate-papo ao lado direito da tela para que possamos analisar e respondê-los em seguida, ok? Então vamos começar, pessoal. Nós vamos começar aqui acessando um sistema, primeiramente, né? Colocando aqui o usuário e a senha, ok? E após colocar, já está preenchido aqui o meu, clicar aqui no enviar. Só lembrando que essa informação aqui do usuário é sempre e-mail, tá? Não é código, nem apelido, nem o nome da pessoa, tá bom? É sempre o e-mail. Só aguardando aqui quando ele entra. Então aqui, pessoal, ele vai sempre, toda vez que você acessar o nosso modo de retaguarda, que é o Retail, ele sempre vai abrir esse dashboard inicial aqui, tá? Esse dashboard inicial, ele vai trazer informação de vendas do caixa, tá bom? E sempre do dia que está mostrando aqui, ó, dia 24/7. A gente pode retroagir um dia ou mais dias, clicando aqui em dia anterior ou dia seguinte, tá? Se eu voltar aqui para, vamos supor, 5 dias atrás, eu posso ir voltando para frente aqui, dia seguinte, ok? Então, se eu tiver mais de uma unidade vinculada ao meu operador, vai aparecer esse gráficozinho aqui mostrando qual que, do 100% aqui das vendas, né? Qual unidade representa aqui maior fatia, né, de vendas. Aqui tem um comparativo entre elas também, tá bom? Aqui ele mostra a modalidade de venda balcão e as modalidades, né, que as lojas trabalham. Então, se tiver venda delivery, venda balcão, venda mesa, ele vai separar essas modalidades aqui e tem ticket médio aqui por dia, tá? Não vai trazer o ticket médio de hoje, porque eu não abri o caixa de nenhuma dessas unidades aqui hoje, ele não vai trazer nada, ok? Vocês conseguem acessar também o retaguarda através de um celular, por exemplo, tá? Mas o que orienta é usar o celular apenas para ver esse dashboard inicial ou algum relatório. E não para fazer a rotina que eu vou mostrar para vocês hoje. Não é impossível, tá? Vocês podem fazer também, mas é menor, né? A tela é pequena, então não fica muito legal aí, às vezes, parametrizar pelo celular ou um relatório maior como o DRE que eu vou mostrar agora, né? Para vocês. Pelo celular não fica bacana a visualização, mas não é impossível tirar não, tá? O ideal mais é para ver o dashboard inicial, às vezes é um gerente ou um proprietário que queira ver quanto que faturou na loja no dia, ele consegue ver, tá? Tem um delay aí de 15 a 30 minutos das vendas do caixa com a informação que está no retaguarda, mas no final do dia ou à tarde, quiser ver quanto que, vamos supor, 4 horas da tarde, quer ver quanto foi o faturamento do almoço. Se você abrir aqui o dashboard, você vai conseguir visualizar essa informação, ok? Então nós vamos aqui primeiro, né, abrir a tela do parâmetro do DRE aqui clicando nesse menu ou através da tecla de atalho Ctrl M, tá? Se eu clicar no menu, ele vai abrir aqui, tá? Se eu clicar Ctrl M, a mesma forma, tá bom? E aqui nós vamos pesquisar DRE, tá? Por mais que é parâmetro de DRE, o ideal é que eu pesquise aqui só DRE, que ele vai reduzir a quantidade de telas. Porque se eu colocar aqui parâmetro, por exemplo, ele vai trazer mais. Todas as telas têm parâmetro, tá vendo? Tem tanto tela que tem parâmetro, então é melhor colocar o DRE que ele vai reduzir a quantidade aí de informação, tá? Então no primeiro nós vamos aqui no parâmetro DRE, a gente precisa parametrizar ele antes de gerar esse relatório, ok? Mas é bem simples o parâmetro, são poucos campos, vocês vão ver aqui. E essa parametrização, ela fica aí por loja, ela é feita para todas as lojas, tá? Então se você tem uma unidade ou 100 unidades aí no Tecnisa, não vai fazer diferença essa parametrização, tá bom? Então aqui, primeiro ele vai colocar aqui qual o tipo de retirada que o sistema vai considerar para consolidação de vendas, que é a consolidação de vendas, né? Para quem não sabe, para quem não viu nosso vídeo ainda, a consolidação de vendas é a rotina onde o sistema pega tudo que eu vendi no PDV e baixa o estoque daqueles produtos vendidos. E aí eu preciso colocar um tipo aqui, né? O tipo da consolidação. Então eu coloco aqui para o sistema considerar quanto que baixou de estoque de vendas, né? E aqui tem o tipo de retirada quando for consumo funcionário.
tá? Então, toda vez que eu faço uma retirada de estoque e é consumo funcionário, ele vai pedir para você informar aqui, né, consumo funcionário / diretoria, e aí toda vez que a loja fizer uma retirada e colocar esse tipo, ele vai aparecer no DRE discriminando lá quanto foi o consumo de funcionário daquele mês que a gente está tirando, né? A retirada de desperdício, né, também, toda vez que você faz uma retirada de estoque e informar lá que foi o tipo perda ou desperdício de loja, ele vai destacar essa informação no DRE, e aí você vai ver quanto que a loja está desperdiçando ou está perdendo lá de produtos no final de um período, tá? É bem importante esses 3 informações aqui, pessoal, para vocês conseguirem controlar realmente o estoque da loja, ver se a loja não está comprando às vezes muito produto, está perdendo, né? Como é que está sendo o manuseio aí da loja com relação ao estoque, ok? E a classificação financeira tá para o custo de mercadoria vendido. Então, esse classificação aqui, eu coloco para entrada de nota. Então, toda vez que eu vou entrar com uma nota, ela vai alimentar meu financeiro. Então, eu parametrizo qual é a classificação financeira que vai tratar todas as minhas notas fiscais de entrada, ok? No caso, a descrição dessa aqui ficou como custo de mercadoria vendido. Mas vocês podem cadastrar lá o plano de conta financeiro, cada um vai ter o seu. Então é muito comum pegar aqui compra de mercadoria, estoque, tá? Então, quando todo produto que entra no sistema, né, de nota, a gente vincula ele a um tipo de contas a pagar. Tá? E esse tipo de contas a pagar vai estar vinculado à classificação financeira. Então é o ideal que todas as notas de compra esteja vinculado a uma única classificação financeira para o DRE poder tratar isso aqui. Ele poder discriminar, mostrar para você qual foi a compra de mercadoria daquele período lá, daquele mês que a gente está tirando, ok? E aqui embaixo eu vou parametrizar a classificação financeira que trata a taxa administrativa dos cartões, tá? Eu vou ter um tipo de contas aí, um tipo de ajuste, na verdade, né? Que vai tratar essa taxa aí que eu pago dos cartões de crédito, né? Toda vez que eu faço uma transação de cartão, eu vou pagar uma taxa aí para ela, ok? Então eu cadastro um tipo de ajuste para poder o sistema tratar e vinculo ela a uma classificação financeira, e aí eu parametrizo ela aqui para o sistema poder destacar para mim qual que é o valor aí que eu pago de taxa administrativa por mês, mensal, tá ok? Então aqui, ó, e aqui depois tem uma aula chamada classificação financeira. Aqui eu vou colocar quais são as despesas que vão trazer, que vai abater no meu DRE, tá? No final do mês lá. Então, quais são as despesas que o sistema vai considerar para pegar o que eu vendi, menos essas despesas aqui, essas classificações, e trazer o meu resultado final, ok? Aqui eu consigo falar se visualiza sim ou não, então eu posso falar que no DRE não vai aparecer essa aqui. Eu clico em cima dela, aqui ó, na tarefas bancárias, eu clico em cima dela, clico em editar e eu falo que não visualiza, tá? E aqui eu falo se ela é uma despesa operacional ou se é a despesa não operacional ou se ela é investimento, ok? E eu que informo para o sistema aqui cada classificação financeira, qual que ela representa. Se ela é uma despesa operacional, não operacional ou se ela é investimento, tá? Que aí toda vez que eu fazer alguma rotina financeira e está vinculado a algum tipo de alguma classificação dessas aqui, ele vai tratar e vai discriminar no DRE qual que é a despesa operacional, qual que é a despesa não operacional e qual que é investimento, ok? Para ficar bem destacado lá e vocês conseguirem fazer uma análise certinho aí de cada unidade, tá bom? Eu visualizo sim ou não, se ele vai mostrar no DRE essa informação ou se não vai. Eu não quero, por exemplo, eu tenho uma aqui chamado investimento. Eu não quero que ela apareça no meu DRE, não tem problema. Eu só vim clicar em cima dela, que eu não vou ter uma, né? Tem um investimento aqui. Eu vou clicar aqui em editar e vou colocar aqui não. Ela não aparece lá no DRE. Então, se eu fizer algum movimento no sistema financeiro que esteja vinculado a essa classificação e eu coloco que não, ele não vai mostrar lá no DRE para mim, ok? E aqui eu posso colocar uma ordem, tá? Qual a ordem que ele vai mostrar no DRE? Se eu deixar em branco, ele vai trazer a ordem de cadastro. E se eu colocar, igual tá aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, né? Ele vai trazer essas e os outros ele vai colocar a ordem de cadastro, ok? Então, pessoal, questão de parametrização do DRE, são só esses campos aqui, tá ok? E agora, a próxima etapa aqui, a gente vai entrar para gerar o relatório mesmo, tá? Então, nós vamos pesquisar aqui, DRE novamente no menu. E aí eu vou ter 3 relatórios, vou ter o DRE, vou ter um comparativo mensal, que ele compara, posso comparar um mês com o outro, tá? Até de
do mês de janeiro de um ano com o mês de janeiro do outro ano, e eu tenho um comparativo entre unidades, comparar uma unidade com a outra, tá? Primeiro eu vou abrir aqui o DRE, tá? O primeiro aqui, tá bom? Então aqui o primeiro campo que a gente vai escolher no relatório é se ele é consolidado ou se ele é analítico, tá? O consolidado, ele vai trazer a classificação financeira, só o gasto total dela, mas não vai falar para mim qual foi o tipo de contas a pagar que estão vinculadas a elas, tá? E o analítico já traz a classificação financeira. Então, por exemplo, eu tenho uma classificação financeira chamada despesas administrativas. Se eu colocar o consolidado, tudo que eu lancei como despesa administrativa no sistema, ele vai trazer o valor total dessa despesa e pronto. Se eu coloco o analítico, ele vai discriminar quanto foi tudo que eu considero como despesa administrativa, às vezes como água, luz, aluguel, condomínio, né? Então ele vai colocar quanto que gastou de aluguel, quanto gastou de condomínio, todos os tipos de contas a pagar que estão vinculados a essa classificação financeira, tá bom? E aí é só uma questão de visualização mesmo, tá? A informação não vai mudar. A unidade que eu quero gerar, né? Então eu vou colocar aqui, vou deixar aqui essa unidade 1 mesmo, tá bom? Eu seleciono uma aqui, a data de referência, qual o mês que é, então eu vou colocar aqui, no caso do mês 2, tá? E se é o regime de competência ou se é o regime de caixa, tá? Então eu vou deixar aqui o de competência e clicar em gerar relatório. E ele vai gerar o relatório aqui para mim. Eu posso gerar até mais de um relatório, tá? Eu posso gerar do mês 1, 2 e 3 e ele vai criar 3 abas aqui para mim, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar do mês 1, clicar aqui e gerar relatório, ele vai gerar os 2 relatórios simultaneamente. Eu posso fazer o comparativo entre o outro se eu quiser aqui, ou eu posso entrar naquele outro relatório que é o DRE comparativo mensal, tá? Vou deixar só um deles aqui abrindo, enquanto ele abre aqui. E aí esse tempinho que ele demora, ele vai mais a questão de quanto mais informação, pode ser que ele demore mais um pouquinho para poder computar e trazer aqui pra gente, tá, pessoal? Mas ele já tá abrindo, não demora tanto assim. Então pronto, o relatório já abriu aqui. Vou só aqui aumentar um pouco, né, para a gente conseguir visualizar melhor. Então aqui, pessoal, ele vai ter aqui o total das vendas, né? Essas vendas aqui, ele vai trazer do PDV, tá? Então, quanto que vendi lá no meu caixa. Então, do mês inteiro, foi vendido aqui R$ 89.149,40, ok? E aqui ele vai trazer do mês anterior. Então, se o mês de referência aqui é o mês 2, então aqui no mês 1 ele faz um comparativo já automático para vocês, tá? E aqui ele coloca o percentual de diferença, né? Então, no mês 2 vendeu 43% a menos do que no mês anterior, tá? Então no mês de fevereiro eu tive uma queda aí de vendas, tá? De 43%. Aqui ele mostra que teve taxa de delivery, né? No caso eu não tive taxa de delivery, então o valor não trouxe nada e ele aqui, então a informação ficou a mesma, tá bom? Essas receitas extras aqui, elas são lançamentos que eu faço no contas a receber. Às vezes alguma venda que eu não passei no PDV, por exemplo, ela vai trazer aqui para mim. Então, no caso aqui não teve, então a informação aqui, ela continuou igual novamente, tá ok? E aqui no ano anterior ele também mostra, tá? Então, no ano anterior aí, ele vendeu 140 mil, tá? No mês 2. Então, esse campo aqui no anterior, ele está se referindo ao mês 2, né? De fevereiro de 2019. Então, ele traz para você, traz o mês atual, né? Que você colocou aqui de referência, comparativo do mês anterior, ele vai sempre trazer do mês anterior aqui, tá? E o mesmo período que a gente formou do ano anterior, tá ok? Aqui que entram as minhas despesas, né? Então eu tenho aqui, ó, despesas operacional. Então, você lembra que eu mostrei para vocês lá no parâmetro? Eu que falo para o sistema o que é despesa operacional e o que não é despesa operacional. Então ele trouxe aqui, ó, minha despesa operacional esse mês foi de 6.009, né? 6.000 reais, 6.009,78 centavos, tá? E do mês anterior foi um gasto bem maior. Eu vendi mais, mas o meu gasto aí operacional foi bem maior, 144. Custo de mercadoria vendida, que é o que eu mostrei para vocês, é aquela questão da nota fiscal, tá? Então aí eu tive de compra de mercadoria no mês de fevereiro 18 mil reais, 148, né? E 38 centavos. No mês anterior, foi janeiro, ele trouxe bem mais. E aqui ele vai trazer do ano anterior, tá? Então aqui, ó, se eu for olhar 2019, o valor tá bem maior, né? Tá 104 mil aí.
E a despesa não operacional, tá? E aí ele trouxe aqui 16 mil, no mês anterior quase o dobro, né, do valor aqui, e no ano anterior a despesa aqui, ela foi maior também, tá bom? Então eu vendi menos, mas minha despesa aqui foi bem menor. E aqui embaixo ele vai trazer o total, né? O total da despesa, somando todas elas aqui, foi de 40 mil, né? Esse percentual aqui foi, né? Ele trouxe um percentual menor, comparativo aí do mês anterior. E aqui ele mostra quanto foi a despesa do mês anterior. Foi bem maior. E aqui a despesa do ano anterior, desse mesmo período que é do mês 2, tá? Do mês de fevereiro. E aqui ele pega a despesa operacional, despesa não operacional e investimento, tá? Ele vai destacar aqui embaixo aqui, os valores, tá bom? Aqui embaixo a questão de estoque, né? Resultado operacional aí. Então ele vai pegar esse valor aqui de 89, né? 89 mil e menos a despesa que ele vai trazer aqui. O resultado operacional menos a valoração de estoque, né? Foi menos 4. Então o resultado aqui de A mais B, né? Então como foi negativo aqui a valorização, então negativo por causa que tive consolidação de vendas, né? Baixou de estoque, então eu tirei do meu estoque aqui 4 mil reais. E aí o resultado operacional geral foi de 60 mil aqui, tá? Custo geral, que é todos os custos que eu tive na minha loja, né? Ele vai somar aqui de 48 mil, né? E valorização de estoque, menos 4, que é o mesmo valor. Isso aqui é a questão de baixo de vendas, tá bom? E o resultado final aqui da loja. Aqui embaixo ele traz a contagem do mês anterior. Então, como eu estou me baseando aqui do mês 2, né, no mês de fevereiro, ele trouxe a última contagem aqui, no que eu lancei no sistema, do mês anterior foi dia 31/1. Que se a loja trabalha com contagem mensal, né? Então, bem provável vai ser sempre o último dia do mês anterior aqui, tá? Então, a contagem do estoque do mês anterior foi dia 31/1 de 2020 e no valor de 14 mil, tá? A contagem do mês, nesse mês aqui não teve contagem, não foi lançada nenhuma contagem no mês de fevereiro, por isso que o valor aqui ficou zero, ok? E aqui, compra de mercadoria. Então, ele teve aqui 18 mil reais em compra de mercadoria, que é que ele mostra aqui, ó. 18.184, tá? Isso aqui, pessoal, baseado no parâmetro lá que a gente colocou, tá ok? Então, todas as notas estão vinculadas àquela classificação financeira que eu coloquei no parâmetro vão estar aqui. Agora, se eu trabalho nesse caso, né, como o parâmetro só permite uma classificação, né, permite mais de uma, desculpa, na verdade. Eu tenho que marcar todas as classificações financeiras que está vinculado à entrada de nota, tá bom? Então, nota de compra de mercadoria. Às vezes eu tenho lá entrada sem nota também, né? Se for diferente, eu posso marcar lá o parâmetro para ele trazer aqui, tá bom? Então, às vezes, mesmo que não seja por nota fiscal, eu paguei por aquele produto. Então ele tem que trazer aqui o valor total da compra, tá? Para bater o valor certo. Então eu não tive devolução, né, de mercadoria, não emiti uma nota de devolução, então por isso que o valor aqui ficou zero, tá? Ele mostra aqui o CMV ideal, tá? Baseado no meu custo de estoque, tudo que eu lancei, o CMV ideal tá 15%. Aqui, como não tive consumo de funcionário nesse mês, tá? Ou eu tive consumo, mas também muitas vezes eu não realizei, né, o lançamento no sistema, que não adianta nada você cadastrar e tal, mas não lançar, tá? Então, toda vez que se o funcionário consume na loja, né, eu vou lá e faço a retirada, ok? Tem clientes que preferem colocar como venda, né? Ele coloca um prato lá do funcionário a 1 centavo, então realmente ele nunca vai ter consumo de funcionário, tá? Baixado no estoque, ok? Agora tem cliente que prefere não fazer uma baixa no estoque em vez de fazer venda, né? Então, se o funcionário foi lá e consumiu, ele lança no sistema, né, o tipo de retirada, que foi lá consumir um prato, e coloca o tipo de retirada, né, igual à paramização que nós colocamos, e ele vai trazer aqui a retirada total. E aqui não teve, né? E aqui ele mostra o CMV real. Então, nesse mês aqui, o meu CMV da loja ficou em 36%, 36,87%, ok? E aqui é o gasto da loja, né? Então, ele somou aqui essas compras, mais o que eu, na contagem do mês aqui, e trouxe o gasto, tá? Se tivesse consumo aqui de funcionário, ele também ia somar, tá bom? Então, ele trouxe aqui a contagem, com mais compra de mercadoria, e o gasto aqui de estoque que eu tive, tá? Então, o meu gasto aqui foi R$ 32.882, tá ok? Então, por isso que é interessante, importante, né? É lançar todo o consumo funcionário para o sistema calcular o gasto aqui para vocês, ok?
E esse aqui, pessoal, é o relatório que eu estou mostrando para vocês, é o do mais simples, tá? E aqui vai ter também eu posso colocar aqui o analítico, tá? Que ele vai discriminar em qual tipo de conta teve gasto, né? Daquelas despesas ali operacionais e não operacionais. Ele está carregando aqui. Mas vocês vão ver que o que vai mudar é só o layout da tela, né? Ele vai trazer mais de uma página, vai ser uma página só. É só isso que muda, tá? Não vai ter aí diferença de valores, né? Os valores vão continuar os mesmos no DRE. Vamos ver que ele está carregando. Só lembrando, pessoal, lá no parâmetro, tá? Eu tenho que colocar as informações que eu utilizo dia a dia, ok? Não adianta nada a gente colocar lá no parâmetro e na hora de fazer retirada não colocar os mesmos tipos de retirada, por exemplo, que eu coloquei no parâmetro, tá? Então, se eu faço consumo funcionário e eu coloco lá como perda, por exemplo, aí os valores não vão bater aqui, ok? Então, ele vai trazer aqui, ó, eu vou ignorar esses campos aqui de cima, de despesas, porque elas são todas zeradas, tá? Vou ter mais aqui embaixo. Então, despesa operacional, ele mostra aqui, ó, custo com pessoal, né, que eu coloquei lá, falei que custo com pessoal é despesa operacional, custo do, né, tá aqui, custo predial deve ser manutenção, às vezes uma construção, tal, então as despesas administrativas, como água, luz, energia, né, manutenção que eu faço, né, não teve custo nenhum, e outras despesas. Essa despesa aqui, né, porque ela tá bem genérico, né, não sei falar para vocês exatamente o que, tá, mas aí cada empresa tem o seu plano de conta financeiro, e aí ele vai trazer aqui os custos baseados no seu plano de conta financeiro, ok? Aqui, ó, custo com mercadoria vendida, que é a entrada de nota. Então ele mostra quanto que eu gastei com cada tipo de produto, né? Com bebidas, eu gastei R$ 6.525, deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor. Com embalagem foram 3 mil, com insumo foi 8 mil, aqui cadastrou um tipo de, né, chamado mercadorias, bem genérico, né, pode ser qualquer mercadoria, e produtos da Lena, né, que pode ser um fornecedor específico, tá? Despesas não operacionais, ele coloca aqui como limpeza e conservação, administrativo, despesa financeira, aí tem um genérico que é despesa, né? Então, essa é a única diferença, tá? Que ele vai trazer aqui discriminado as informações, ok? Aqui o valor está um pouco diferente, pessoal, porque eu acabei colocando um mês aqui errado, tá? Aqui, na verdade, do mês 2. Só gerar aqui, só para vocês verem que não vai mudar os valores, tá? Aqui, ó, referência mês 2. Eu tô sem querer, eu gerei ele do mês 1. Deixa ele carregar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Pronto. Os valores são os mesmos. Ó. Você pode ver aqui embaixo que eles são todos iguais, tá? Não muda. Mas só para explicar para vocês o que muda, como eu coloco o analítico para o sintético, é só essa questão mesmo de visualização do relatório. Ele vai trazer uma informação mais detalhada para mim, tá? Quanto eu estou gastando aqui com mercadoria, se, né, às vezes eu estou gastando muito com embalagem, às vezes achar um outro fornecedor que me fornece embalagem para poder economizar, gastar menos, né? Esse mercadoria está bem genérico, mas com bebidas também, às vezes conseguir um outro fornecedor de compra de bebidas para ver se eu consigo um preço mais em conta, né? Mais barato. Então esse DRE aqui ajuda a fazer esse tipo de análise, tá? É bem bacana esse relatório aqui, tá? Mas aí, pessoal, para ele poder trazer todas as informações, a gente tem que parametrizar ele e alimentar o sistema de forma correta, tá? Então, toda vez que eu vou lá, alimento ele, fazendo as retiradas, fazendo tudo certinho, fazendo a rotina de consolidação, tá? Que nós também temos vídeos dela aí, webinar falando sobre essa rotina de consolidação. É importante fazer todos os dias consolidação, né? Porque o sistema não faz de forma automática essa baixa de estoque, eu preciso fazer ela, tá? Então, mas se ela não fizer ela, os valores aqui não vão bater. Se eu tive desperdício, eu tenho que lançar. Se eu tive consumo funcionário, lançar também e colocar lá o tipo certinho, tá? Olá, pessoal. Então, essa foi a aula com o Henrique de como realizar a análise do DRE. Caso vocês tenham alguma dúvida, peço que enviem no bate-papo aqui ao lado para que possamos analisar e respondê-los em seguida, ok? Pessoal, então, como mostrado pelo Henrique,
O DRE é um relatório muito interessante. Ele traz dados consolidados das vendas do estoque e do financeiro, permitindo que vocês tenham uma análise gerencial de todos esses módulos. O sistema consolida ali algumas informações. Uma dúvida comum em relação ao DRE referente à sua parametrização. Se ele já vem parametrizado, se é preciso realizar algum procedimento, e é preciso sempre realizar um procedimento para o primeiro uso do DRE. É preciso realizar os cadastros dos parâmetros, né, conforme nós mostramos. Inclusive, vocês vão receber um replay desse vídeo, sugiro que vocês assistam novamente para aprender e ficarem craques ali na parametrização. E o DRE ele só vai mostrar as informações consolidadas e te ajudar a tomar um plano de ação caso os 3 módulos estejam sendo utilizados corretamente e frequentemente. Então, como o Henrique frisou, é muito importante realizar a consolidação de vendas todos os dias, análise de contas a pagar e contas a receber também, para que vocês consigam ter esse controle consolidado, ok? Como não temos mais nenhuma dúvida, vou encerrar por aqui esse webinar. Quero agradecer a participação de cada um de vocês e quero convidá-los para estarem presentes na próxima aula. Obrigada pela participação. Ótima tarde.